Vamos agora resolver a questão 5. Nós temos aqui na expressão do limite duas funções que tendem ao mais infinito, né? Uma delas é x2 e a outra é x vezes raiz de x2 mais 2a. Se em vez dessa diferença nós tivéssemos uma soma, né, seria fácil responder o exercício. Como tem duas funções que tendem ao mais infinito, a soma delas também tenderia ao mais infinito, né? Infelizmente, nós não temos nenhum resultado geral para lidar com diferenças de duas funções que vão para o mais infinito. Então, nossa estratégia aqui é executar algum tipo de operação algébrica nesse argumento do limite para transformá-lo em uma expressão mais tratável, né? Uma primeira estratégia aqui é tentar trocar essa diferença por uma soma, né? Isso pode ser feito com a produto notável, a diferença de quadrados, né? Então, a gente sabe que m ao quadrado menos n ao quadrado é igual a m menos n vezes m mais n. O que nós vamos escolher como possível m aqui, né? A gente pode escolher a expressão x vezes raiz de x2 mais 2a, né? E como possível n, nós vamos escolher a expressão x. Com isso, o termo esquerdo daquela fatoração se transforma em x2 vezes x2 mais 2a menos x ao quadrado, né? Isso aqui é igual. Vamos batizar essa expressão do limite com um asterisco, né? Isso aqui é igual a m menos n, que é o asterisco, multiplicado por m mais n, né? Seria x vezes raiz de x2 mais 2a mais x, né? O termo da esquerda é... Desculpe, vou trocar o n por x ao quadrado, né? Aqui é um x ao quadrado, então aqui vai ser x à quarta, tá? Pequena correção aqui para conseguirmos obter a expressão do enunciado, né? Veja que o asterisco realmente é m menos n, tá? O que aparece do lado esquerdo, né? Aparece x à quarta mais 2ax2 menos x à quarta. Então, isso aqui é 2a vezes x2, que é igual ao asterisco. E agora, nós vamos fatorar, nessa expressão que apareceu com soma, né, a potência x2 em ambos os termos. Então, isso aqui é a mesma coisa que x2 vezes raiz de 1 mais 2a sobre x2 mais 1. Tá, o que foi que nós fizemos naquele argumento do radical, né? A gente olhou a expressão x2 mais 2a como sendo x2 vezes 1 mais 2a sobre x2. Tá? Então, quando a gente extrai o radical, né? Quando extrai a raiz dessa expressão, eu vou obter raiz de x2 mais 2a igual a x vezes raiz de 1 mais 2a sobre x2. E agora, se eu multiplicar ambos os lados por x, eu vou obter exatamente a expressão que estava lá no meu parênteses, tá? Por que isso? Porque agora eu posso cancelar esse termo x2 que apareceu em ambos os membros, né? E daí eu concluo o seguinte, que o asterisco ele é igual a 2a sobre a raiz de 1 mais 2a sobre x2 mais 1. Agora, essa expressão ela é mais tratável, né? O que acontece quando x tende para o infinito? Bom, o termo que está no balão verde, né, ele tende para a raiz de 1, porque 2a sobre x2 tende a zero, né? Esse termo é constante, tende a 1. O 2a está constante também. Então, o limite da expressão asterisco vai ser 2a sobre 2, que é exatamente o número a. Então, a resposta nesse caso é 8. Tá? A grande sacada do exercício foi conseguir reescrever a expressão
que apareceu como argumento do limite, né, de uma forma mais simpática, né? E para isso a gente usou diferença de quadrados, que é uma operação realmente muito útil quando aparecem radicais no seu problema. E a segunda heurística foi fatorar a maior potência de x que figura nos termos da sua expressão algébrica. Aqui a maior potência de x que apareceu foi o x2, né? Aqui dentro desse radical também foi o x2, né? Aqui eu vou juntar com o x. Então, sempre fatorar a maior potência de x que aparece na expressão ajuda a você entender o comportamento assintótico dela. Tá? É esse x2 que apareceu aqui como fator, né, que governa o comportamento dessa expressão da direita. Tá? Então, essas foram as duas ideias importantes desse exercício, e o limite é a igual a 8. Vamos então para o próximo exercício, que é a questão 6. Né? Então, aqui nós temos um clássico exercício de quociente de dois polinômios. Gostaríamos muito de aplicar a regra do quociente para limites, né? Infelizmente não podemos, porque o limite do numerador e do denominador são... De fato, o problema aqui é o do denominador, né? Os dois são iguais a zero. A gente sabe que eles são iguais a zero porque eu posso trocar o x por a, né? Isso que é um polinômio. Né? Expressão aqui exatamente igual a zero. Eu não posso aplicar a regra do quociente porque o limite do denominador ele é zero. Né? Se ele fosse não nulo, eu poderia simplesmente quocientar os limites de cima e de baixo para resolver o problema. Qual é, então, a solução? A solução é fatorar. Dado que a gente sabe que o a anula tanto o numerador quanto o denominador, a gente vai fatorar a raiz a em cima e embaixo. Ou seja, eu vou reescrever o trinômio x2 menos x vezes a mais c mais ab como x menos a vezes a outra raiz. Bom, a soma das raízes desses trinômios é a mais c, né? A gente está usando aqui relações de Ra. Como é que eu sei qual é a soma das raízes? Eu vou olhar o coeficiente que acompanha o x e quocientar pelo coeficiente que acompanha o x2 e trocar o sinal. Então, se o seu trinômio é ax2 mais bx mais c, digamos, a soma das raízes é menos b sobre a. Né? A gente está usando esse fato. Então, se uma raiz é o a, a outra raiz deve ser o c. Então, por isso que eu vou escrever esse trinômio com x menos a vezes x menos c. Vou fazer a mesma operação com o segundo trinômio. Agora, a outra raiz é b. E, finalmente, nós vamos calcular aquele limite trocando a expressão que apareceu por outra mais simples. Né? O limite da expressão asterisco, quando o x tende a A, é igual ao limite de x menos a vezes x menos c sobre x menos a vezes x menos b, que eu posso cancelar o termo comum. Eu tenho um quociente de dois polinômios de grau 1, e agora eu posso aplicar a regra do quociente. Né? Eu sei que o a ele não anula o denominador, então esse limite aqui vai ser a menos c sobre a menos b. Né? E aqui a gente encerra esse exercício.